Meu nome é Stephanie Benelli Canal, sou acadêmica de medicina do CEUB e vim apresentar a pesquisa Síndromes gripais e infecções por SARS-CoV-2 em pacientes usuários crônicos de antimaláricos, hidroxicloroquina e de fosfato de cloroquina. O projeto objetivou avaliar a frequência de sintomas gripais e de Covid-19 em pacientes que fazem uso de forma crônica por mais de 30 dias de antimaláricos, devido ao tratamento de doenças reumáticas imunomediadas. Para tal, foi realizado um desdobramento do projeto Mário Pinotti 2, um estudo brasileiro de coxo observacional com o mesmo objetivo, realizado pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, pela Fiocruz e pelo Ministério da Saúde. O projeto Pinotti apresentou abrangência nacional. Já o presente estudo fez um recorte com os dados referentes aos moradores do Distrito Federal, contando com um N de 638 indivíduos, dos quais 373 eram pacientes usuários crônicos de antimaláricos e 265 eram contactantes diretos intradomiciliares, os quais formaram o grupo controle. Foram realizadas ligações telefônicas semanalmente durante 24 semanas e foram registrados os dados de características sociodemográficas, tanto do grupo controle quanto do grupo paciente, detalhes do uso dos antimaláricos do grupo paciente, da doença reumática imunomediada do grupo paciente e, quando foi o caso, sintomas de Covid-19 ou de síndrome gripais, tanto do grupo paciente quanto do grupo controle. Nesses casos, foram descritos quais foram os sintomas e também realizada a definição de caso suspeito ou caso confirmado de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde. Os dados foram então armazenados em plataforma online e analisados estatisticamente. Foi demonstrado que, como característica epidemiológica do grupo paciente, 342 pessoas eram mulheres e 31 eram homens. A média de idade foi de 45,5 anos, com um desvio padrão de 15,8 anos, e em relação à coabitação, foi demonstrado que 55,2% dos pacientes moravam com duas ou três pessoas, 33,2% moravam com quatro pessoas ou mais, e uma minoria de 11% moravam sozinhos. Já em relação à doença reumática imunomediada, foram consideradas aquelas que seguiam os critérios do Colégio Americano de Reumatologia ou da EULAR, e com isso foi demonstrada que a maior incidência foi de pacientes portadores de lúpus eritematoso sistêmico, representando 60,4%, seguido por fibromialgia em 46,7% dos pacientes e artrite reumatoide em 24,9%. Já em relação aos demais medicamentos de uso contínuo, foi demonstrado que 28,1% dos pacientes faziam uso de corticoide oral, seguido pela azathioprina em 19,3% dos pacientes. Em relação ao espectro de sintomas gripais, foi demonstrado um comportamento distinto entre os dois grupos, e o grupo de pacientes portadores de doenças reumáticas usuários crônicos de antimaláricos demonstrou uma maior incidência de um ou mais sintomas, sendo 36,2% versus 24,9% do grupo controle. O grupo de pacientes também apresentou maior frequência de positividade para a Covid-19. Em relação ao grupo controle, apresentou um P menor que 0,001. Porém, em relação ao número de internações hospitalares, não houve diferença estatística significativa entre os dois grupos. Já em relação aos sintomas, que variam de acordo com características específicas dos indivíduos, foi observado que as características eram diferentes entre os dois grupos, sendo elas sexo, situação de trabalho, comorbidades, etilismo e peso. Porém, não foi evidenciado um impacto dessas características na frequência final dos sintomas, apresentando um P igual a 0,001. Por fim, os pacientes com doença reumática apresentaram frequência de sintomas gripais 60% maior do que o grupo controle. Tendo isso em vista, foi concluído que não houve menor frequência de desenvolvimento de síndrome gripal e de forma grave de Covid-19 em pacientes usuários crônicos de antimaláricos quando esses foram comparados com o grupo controle de contactantes intradomiciliares direto, que não fazem uso de antimaláricos. Obrigada.